Boa tarde, aqui é o professor Felipe. Nós vamos ter a nossa primeira aula de redação desse ano. É, Assim como ano passado, nós vamos ter esse começo agora remoto, né? Esse começo online. Então, nós vamos continuar nossos conteúdos do mesmo jeito do ano passado. O primeiro conteúdo desse período, desse bimestre, vão ser os relatos pessoais ou relatos de experiência vivida, essa mesma coisa. E aí eu vou explicar para vocês o que são as características, como que funciona, como que é colocado em um texto. E a próxima atividade de vocês já vai ser sobre esse tema, esse gênero. Porque essa primeira atividade de vocês foi a atividade diagnóstica, né? Então não tem relação com esse conteúdo aqui. Eu vou ler os slides e explicar para vocês sobre o que se trata o slide e vou explicar para vocês. O relato de experiência vivida. O que é o relato de experiência vivida, né? Faz parte dos gêneros pertencentes ao domínio social da memorização e documentação da experiência humana, das experiências humanas. Ou seja, o que é isso? Pelo próprio nome já dá para você saber o que se trata. Relatos de experiência vivida. É algo que você já viveu, que alguém já viveu. Então, é algo bem pessoal, é algo bem íntimo e direto quando se trata desse gênero. Servem de exemplos de gênero dessa natureza, ou seja, que se parecem com diários íntimos, diários de viagem, notícias, reportagens, crônicas jornalísticas, relatos históricos, biografias, autobiografias, testemunhos, etc. Um bom livro ou filme que pode retratar isso é o Diário de Anne Frank, que vocês já devem conhecer ou já devem ter visto sobre. Então, o diário se encaixa aí na relato de experiência vivida. Continuando, o relato pessoal, como eu disse para vocês, relato de experiência vivida ou relato pessoal, então é a mesma coisa. É o gênero textual com função de documentar memórias ou vivências de um indivíduo ou até de um grupo. Esse gênero é muito presente nos ambientes escolares, mas também em editoriais de literatura, páginas de internet e até mesmo no cotidiano, pelo compartilhamento de experiências diárias. O gênero possui tempo, espaço, personagens e narrador, não ficcional. Porque como é um relato de experiência vivida, algo que já viveu, então não é ficcional, né? Não é algo inventado. E sua estrutura divide-se em título, introdução, desenvolvimento e conclusão, como a maioria dos textos, né? A maioria das redações. Como fazer um relato de experiência vivida? É feito em primeira pessoa, de forma subjetiva, detalhada, geralmente com linguagem coloquial, ou seja, não é linguagem informal, é uma linguagem mais direta, uma linguagem mais formal. O assunto é abordado de forma a destacar a participação ou ponto de vista do enunciador. O enunciador é quem está falando sobre a história, quem está escrevendo sobre a história. Sobre o que é relatado, ou seja, sobre o fato ocorrido no passado. Então, um relato de experiência vivida é algo que você já viveu, então tem que ser algo no passado. Por isso mesmo que o tempo verbal é pretérito perfeito, pretérito passado, né? Como dá para vocês saberem. As características e estrutura de um relato pessoal. O relato pessoal se assemelha a uma narração não ficcional, pois conta histórias verídicas de um sujeito, além de conter elementos comuns entre os tipos textuais, como personagens, tempo e espaço. Entretanto, uma diferença básica entre eles é que, segundo alguns autores, o relato, além de não possuir narradores fictícios, como é possível na literatura, foca-se na documentação histórica e não na construção estética artística. Ou seja, são sempre personagens verdadeiros, personagens que não são fictícios, personagens que já passaram pela vida da pessoa ou do grupo de pessoas. É sempre no pretérito, né? Ou seja, no passado, histórias que já aconteceram
relatos que já aconteceram e foca nessa documentação histórica, ou seja, nessa questão do histórico, do passado, do que aconteceu, das histórias em conjuntas com outras pessoas ou na sua própria história, que você é o narrador e que você é o protagonista dessa história. Características e estrutura de um relato pessoal. Continuando. A natureza desse gênero é subjetiva, visto que, comumente, ele é narrado em primeira pessoa do singular, ou plural, expressando as experiências vividas pelo próprio narrador-personagem. As experiências são escolhidas com base na relevância que possuem, ou seja, há uma seleção criteriosa do que será compartilhado no relato, de modo que o conteúdo não se torne excessivo e, consequentemente, pouco funcional. Aquela coisa para você não ficar colocando a história muito enfeite na história, para a história não se perder, para a história não ficar enfadonha, cansativa e você acabar perdendo o foco de tudo que você quer falar, do relato que você quer contar. A estrutura do relato pessoal. Aí, como eu já tinha falado para vocês, né? Título, introdução, desenvolvimento e conclusão. O título principal, introdução, você vai começar a história, explicar, mostrar os personagens. Desenvolvimento, você vai falar o que aconteceu na história. E a conclusão, como aquela história chegou ao final. É bem simples. Agora, exemplos de relatos pessoais que vocês podem ver. Editoriais literários, comumente apresentam sequências de fatos vividos por escritores. Livros de memória, como o Diário de Anne Frank, né? É um livro de memória. Obras que se dedicam a apresentar vivências de um sujeito ao longo de um tempo. Folhetos, curtos textos de divulgação popular que podem apresentar as experiências de vida de um sujeito por breve período. Prefácio e pós-fácio de obras. Curtos textos presentes no início ou no final de livros e que costumam apresentar relatos de experiência do autor ou do processo de pesquisa e da escrita da obra. Sites dos autores, né? Páginas da web que costumam apresentar entre tópicos curtos relatos sobre a vida do autor. E blogs, páginas da web que, quando pertencem a um sujeito individual, costumam apresentar diferentes postagens com relatos de experiência. Então, pessoal, brevemente, esse é um relato de experiência vivida, como é construído, o que é feito, o que é necessário para ser um relato de experiência vivida. Esses foram os exemplos, e aí caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me procurar no WhatsApp, né, falar comigo. E a próxima atividade vai ser sobre esse gênero. Então qualquer dúvida, caso vocês queiram ver os slides de novo, é só ver o vídeo aqui, dar pause e pegar o conteúdo que vocês querem. Qualquer dúvida vocês me procuram e até a próxima aula.